Olá, que Deus abençoe você de forma muito especial, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos e que Deus continue assim abençoando de forma poderosa a vida de cada um dos seus filhos, dos ouvintes, você que tem assistido nossas mensagens, que tem curtido, compartilhado, que Deus continue assim abençoando a sua vida. Eu quero compartilhar com você hoje Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30, aonde Ezequiel ele declara: procurei entre eles um homem que fosse capaz de se colocar na brecha e de interceder pelo povo, mas a ninguém eu achei. É impressionante que nos dias de Ezequiel havia uma crise moral, espiritual, e o povo estava em uma decadência, onde o próprio Deus, ele procurou entre a nação naqueles dias um homem que fosse capaz de se colocar na brecha. E diz a palavra de Deus que Deus procurou entre o povo e tinha filho contra pai e pai contra filho. Deus sai do meio do povo e vai para o palácio, e ele diz que os príncipes estavam com as suas mãos sujas de sangue. Então Deus ele sai do palácio, ele vai para as montanhas, e diz o texto que os profetas, que eram os representantes de Deus diante do povo, eles tinham mensagens mentirosas. Então, Deus deixa as montanhas e vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele diz que os sacerdotes ofereciam sacrifícios detestáveis a Deus. É impressionante pensar a esse respeito que em nenhuma dessas esferas Deus encontrou alguém que pudesse se colocar na brecha e de interceder pelo povo. Então, observe claramente que Deus não encontrou ninguém que fosse capaz de se colocar na condição de um intercessor e que pudesse assim promover um avivamento naquela nação de arrependimento e de convenção sincera e verdadeira para que o povo pudesse voltar a servir a Deus, cultuar ao Senhor e preservar a sua palavra como também os seus princípios. É importante também lembrar que há um chamado. Deus ele busca ativamente alguém para interceder pela terra. Deus procura alguém que seja capaz de interceder pela família, pela nação e proteger contra a ruína espiritual e moral. Somente pela palavra de Deus o homem pode ter vida saudável, moral e espiritual, porque preserva princípios e valores que estão inseridos nesta palavra. Segunda coisa que eu quero falar com você é se colocar na brecha, é estar na brecha. Significa o quê? Significa ser um intercessor, alguém que ora, clama e se posiciona entre Deus para que ele não venha destruir, mas que esse intercessor possa interceder, pedir, rogar a Deus para proteger o povo. Eu lembro claramente que quando aqueles anjos eles foram destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se colocou como intercessor. Ele disse: Senhor, se tiver 50 justos, e ele disse: eu protegerei, eu não destruirei a cidade por causa deles. E se tiver 20, se tiver 10,
E ele foi baixando o número, e cada número que Abraão apresentava, ele dizia: por amor a eles, eu não a destruirei. A ponto de Abraão se calar, porque, segundo a Bíblia, não foi encontrado senão o justo Ló e sua família. Então, o ponto importante que estar na brecha significa ser um intercessor, alguém que ora, que clama e que se posiciona. São coisas importantes para um crescimento. Alguém que se posiciona a orar, alguém que se posiciona a clamar, alguém que tenha coragem de se colocar entre Deus e a nação, ser um intercessor. Recordo-me em Êxodo 33, quando o Senhor disse a Moisés que não iria com aquele povo, que o anjo da sua presença ia com ele, e ele disse: Senhor, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Como as nações reconhecerão que somos povo de Deus sem a tua presença? É importante que Moisés, ele entendeu que sem a presença de Deus não seriam identificados como povo de Deus. Então ele intercede por aquele povo. Ele intercede para que Deus não viesse deixá-los, mas que o próprio Deus viesse ser a maior motivação da sua caminhada, a alegria da caminhada, o gozo de chegar numa terra e desfrutar de algo extraordinário, porque Deus tinha dado a eles esta condição. Então observe claramente que um outro item fala da muralha, o muro. Ele representa proteção da comunidade que estava destruída pela corrupção, pela desobediência dos líderes do povo. A terceira questão aqui, que é a tristeza da busca. O versículo termina com mais: a ninguém achei, indicando a falta de pessoas comprometidas em orar e viver de maneira justa na época. É triste você imaginar um cenário onde Deus não estava procurando multidões. Deus estava procurando um homem que se colocasse nessa condição, que estivesse habilitado, que se posicionasse, que estivesse pronto para ser esse intercessor, para ser essa pessoa que tivesse coragem de erguer a sua voz e clamar a Deus em favor de uma nação que estava indo a pico para a Babilônia naqueles dias, ser levado como escravos, estava indo para o cativeiro. E Deus disse: procurei entre eles essa pessoa que tivesse esta visão, esse entendimento, que se posicionassem, que declarassem por a misericórdia, pelo socorro, pela uma intervenção, mas já ninguém eu encontrei. Deus, ele sempre está à procura do homem para um crescimento, para uma habilitação, para uma mudança, para que esse homem pudesse reconhecer o senhorio de Deus e servi-lo com alegria. Então Deus, de uma certa forma, trouxe ao entendimento da nação uma frustração. Não que Deus se frustrou, mas a questão é que Deus não achou. A situação, ela é frustrante, conflitos. Quando nós olhamos para essa realidade,
nós vamos ver a carência, nós vamos ver uma necessidade. E ao mesmo tempo nós olhamos para uma nação que perdeu a visão de um propósito. Uma nação que não se porta com o santo. Uma nação que não se preocupa com princípios, com valores, com aquilo que é ético, com aquilo que é correto, com aquilo que é amável, com aquilo que é de mais importante para um elevo, para uma saúde espiritual, para o crescimento da nação, para o desenvolvimento daquele povo, para uma estabilidade moral, política, espiritual. O povo estava vivendo em um tempo de decadência, não porque Deus não poderia resolver. A questão é o posicionamento do povo em relação a isso. Deus ele vai agir à maneira quando nós nos posicionarmos. Quando nós estivermos dispostos a fazer com que este propósito ele se cumpra a partir do meu posicionamento. A própria palavra de Deus diz: clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas precisa de um posicionar, precisa de um ponto de partida e um choque de realidade para a gente compreender que Deus ele não é menino, mas ele procura aqueles que querem assumir uma posição diante dele para que ele seja revelado ao mundo através da minha e da sua vida. Então nós vamos ouvir aqui quero fazer aqui uma aplicação atual. Deus ele continua procurando um homem e uma mulher hoje que se dispõe a orar, a agir com retidão, fazendo a diferença em sua comunidade. Deus, ele conta comigo, ele conta com você, ele conta conosco, ele conta com uma disposição daqueles que têm um coração voltado para Deus, que tem um coração agradecido, que tem um coração disposto a servir, porque esse é o propósito. João capítulo 4, quando o Senhor declara para aquela mulher samaritana, quando a mulher diz: Senhor, eu sei que o Messias vem, os judeus adoram em Jerusalém, o samaritano adora no monte. Aí Jesus disse: vê a hora, mulher, e essa hora já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, o próprio Jesus, ele revela a condição do tipo de adorador que Deus está procurando. Adoradores que o adoram o Pai em espírito, em verdade, sinceros. Pessoas que estejam dispostas a ser um verdadeiro instrumento, ser uma atalaia de Deus para o crescimento, para que de fato nós venhamos ter abundância da presença de Deus na nossa vida. Você possa fazer esta aliança hoje com Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse intercessor, eu quero ser essa intercessora, eu quero me colocar nessa condição, eu quero me colocar na brecha entre um muro, para que eu venha interceder por este povo. Então esse é o propósito, que venha interceder por este povo perante mim e esta nação. Então seja uma atalaia de Jesus, seja aquele que dobre os joelhos, interceda, ore e peça a Deus para que ele venha cumprir na vida do intercessor, quanto também na vida da nação, na vida da igreja, cumprir o seu propósito. Que Deus abençoe você por esta reflexão e que ela possa
está realmente falando ao seu coração para o seu crescimento, para o fortalecimento e para o despertamento do povo de Deus.